Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados. Bom dia com muita alegria. Louvado seja o Senhor por mais essa manhã, linda manhã, que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais um devocional. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja o Senhor por mais essa revelação linda do Senhor para os nossos corações através da tua palavra. A tua palavra que é viva, eficaz. A palavra do Senhor que é a nossa bússola, a nossa direção. Queridos, eu falo para vocês o que seria de mim, da minha família, se não fosse essa palavra viva do Senhor nos direcionando, nos conduzindo. Hoje o autor está falando sobre depressão. O título é Ainda há uma saída. A palavra é aqui em Lucas 18, 27 que fala: e Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E realmente, queridos, o que é impossível para os homens, para a medicina, é possível para Deus. Queridos, o devocional de hoje está falando sobre depressão. Está falando aqui quando a ciência não acha mais solução, né? O Senhor é o Deus do impossível que faz milagres. O Senhor cura depressão, sim. O Senhor curou a minha irmã mais velha de depressão no meio de 2 lutos e de um processo terrível de que ela se encontrava com o mesmo diagnóstico do meu irmão. Eu vou contar rapidinho aqui para vocês, fazer só um resumo rápido para vocês entenderem como que é que Deus, que para Ele não tem impossível, como há saída sim, né? Como há esperança sim. Então essa minha irmã, queridos, ela sofreu de depressão há muitos e muitos anos. Eu imagino que desde a adolescência, porque ela sempre teve muitos altos e baixos, casou, teve uma filha, mas teve vários relacionamentos, enfim, porque ela tinha muitos traumas e foi se tratar e os médicos passavam muitos remédios e eu só sei que há mais de 15 anos atrás ela tentou suicídio e ela ficou em coma e os médicos diziam que não tinha mais jeito, que ela saísse do coma ela ia sair vegetando, mas nós fizemos muitas orações naquele hospital, relógios de orações, intercedemos pela vida da minha irmã e ela saiu daquele hospital sem sequela, graças a Deus. Mais de 15 anos para cá ela tomava 7 medicações por dia e ela nunca se libertou dos remédios antidepressivos e ela nunca ficou bem. Toda a vida que ela tomou remédio, ela sempre estava anestesiada, ela sempre estava grogue, ela sempre estava chorando, ela sempre nunca ficou bem, queridos. E eu sei que quando o Senhor começou a falar que ia levar minha mãe, ela não tinha ainda falado para ela que o Senhor, que Deus ia levar minha mãe. E eu só sei que a mamãe foi pro hospital fazer a cirurgia e na semana que a mamãe fez, ficou bem, ela foi lá para cuidar da minha mãe, né? Eu sei que, a mamãe ficou internada em março junto com Moisés e, na verdade, em dezembro eu tinha uma chamada de vídeo falado para alguns irmãos que Deus ia levar a nossa mãe. E essa minha irmã mais velha estava na chamada, então minha irmã sabia sim que Deus ia levar a nossa mãe, mas não sabíamos data, nada, mas enfim. A minha irmã foi para ficar com ela e lá no hospital, minha mãe pediu para minha irmã parar de tomar os remédios e ela sabendo que teria que parar para cuidar da minha mãe, porque minha mãe estava acamada, né? Tinha colocado um marca-passo, não podia descer para ir no banheiro nem para comer, então tinha que fazer tudo ali na cama. Então, minha irmã sabia que não poderia tomar aqueles remédios e ali ela parou de tomar. Só que naquela semana que minha mãe estava lá, minha mãe teve uma trombose na válvula do coração e o rim parou e ela foi para UTI. Ali foi muito desespero. Minha irmã veio para minha casa e nós começamos a orar, a chorar. E eu preparar ela, falar: filha, se prepara porque Deus vai levar a mamãe, né? E aí acabou que o testemunho é muito grande, eu não consigo contar aqui, mas o Senhor levou o nosso irmão antes da nossa mãe e nesse tempo a minha irmã estava aqui comigo e nós subimos no monte no dia 24 e lá eu orei com ela e falei: filha, não vai voltar a tomar remédio não, em nome de Jesus, porque o Senhor é sua força, Ele que te sustenta, Ele já te curou, toma posse. E eu nem sabia que o Senhor ia levar o meu irmão no outro dia, porque aquele era dia 24 à tarde, quando foi no dia 24 à noite, Deus falou que ia levar o meu irmão, e realmente no dia 25, depois de que o Senhor mostrou e falou tudo, meu irmão se foi, e essa minha irmã que estava sem tomar os remédios ficou, imagina, queridos, é uma situação terrível, sem os remédios, perdemos nosso irmão, nossa mãe também, né, o Senhor já tinha dito que ia levar,
E acabou que depois o Senhor revelou que ia levar mesmo minha mãe até o horário e tudo. E essa minha irmã, nós sepultamos nossa mãezinha, né? Plantamos ali, como o Senhor falou que ela seria uma sementinha do bem que seria plantada. Floresceria, geraria muitos frutos e realmente tem gerado. E aí, queridos, eu não posso contar muito, é tão difícil contar aqui no devocional, que o tempo é pouco. Mas o que acontece? Minha irmã, nós tínhamos acabado de perder nosso irmão, nossa mãe, e 3 meses depois ela foi diagnosticada com a mesma enfermidade do mesmo lado que o meu irmão faleceu, e ela foi parar no mesmo hospital que o nosso irmão tinha falecido. E aí pensa num desespero, queridos, o diagnóstico terrível de que teria que arrancar todo o lado direito, que ela ia ficar sem o maxilar, sem a face, sem os dentes, sem nada, e que depois teria que colocar uma prótese se ela... mas a prótese era muito cara, o SUS não forneceria, e queridos, naquele desespero, e eu orando a Deus e falando: Senhor, o que é isso, Pai, misericórdia, Deus, acabamos de passar pela perda do nosso irmão, da nossa mãe, e agora minha irmã com esse mesmo problema, no mesmo hospital, Senhor, o que é isso? E aí o Senhor me deu essa palavra aqui em Salmo 137, do 1 ao 4, e o resumo fala assim, olha: não deixe de louvar a Deus, não pendure suas harpas, não aposente seus instrumentos, mas os use, pois a sua condição será restaurada, sua sorte mudada, e a grande obra que Deus determinou desde o princípio será concluída. E essa palavra, queridos, veio para mim. O Senhor me deu essa palavra na noite que minha irmã estava no outro quarto, chorando, desesperada, conversando com a minha sobrinha e dizendo que onde arrumar não sei quantos mil para poder colocar prótese, como é que ela ia ficar sem rosto, que como que ela ia viver sem rosto, e ela não ia suportar isso. E aí veio para mim o meu quarto e eu falei: olha, filha, em nome de Jesus, não vai tirar maxilar, não vai tirar rosto nenhum, você vai ficar com o seu rosto, porque o Senhor está falando aqui através da palavra dele que não é para você parar de louvar, para você não aposentar sua harpa, não, para usar todos os instrumentos que Deus te deu, porque a sua sorte será mudada, né? Será restaurada, e a obra que ele prometeu será concluída. Então toma posse disso em nome de Jesus. Você não vai tirar maxilar, não. E eu sei, queridos, que a doutora tinha mandado o diagnóstico, tirado osso, tirado dente, tirado coisas para biópsia. E no dia 25, exatamente quando estava fazendo 4 meses que nosso irmão tinha falecido, a gente estava no hospital, mas antes de chegar no hospital, era muito desesperada, que a gente ia ter a notícia lá, né, de como que ia ser, como que ia ser o procedimento. A doutora disse que ia tirar em blocos e tal. E ela desesperada no carro chorando, e a gente ia cantando esse louvor aqui, ainda há esperança, né? A alegria vai voltar e tudo novamente, né? Irá voltar ao seu lugar. Então nós íamos louvando no carro e ela chorando, e aí no para-choque da van estava escrito assim: suportando o processo para alcançar o propósito. E essa frase o Senhor já tinha dado para ela um pouco antes da minha mãe, né, ir para o hospital, porque ela já passava por esses processos de depressão, e não conseguia ficar bem. Então ela dizia para mim que Deus tinha dado essa frase para ela, suportando o processo para vencer, para alcançar o propósito. E naquele dia que a gente estava indo para o hospital, naquele dia que estava fazendo 4 meses que o Senhor tinha levado nosso irmão, indo para lá, no para-choque da van estava escrito: suportando o processo para alcançar o propósito. E aquilo, ela chorou muito. Eu falei: toma posse, filha, da bênção. Deus não vai permitir que tire seu maxilar, não. Você vai ficar bem, vai ficar tudo bem, em nome de Jesus. E nós fomos chorando quando chegamos lá, né? Graças a Deus, o diagnóstico foi contrário. A doutora tinha mandado para a USP a biópsia, e ela primeiro para o Hospital das Clínicas, depois ela não se conteve, mandou para a USP também, e graças a Deus foi um tratamento alternativo que foi feito. Ela não precisou tomar medicações, somente um tratamento maravilhoso que Deus direcionou à doutora, e agora ela está no fim, e ela vai contar esse testemunho para vocês muito em breve. Então, queridos, o Senhor curou minha irmã da depressão, ela parou de tomar os 7 comprimidos nesse processo dos 2 lutos, nesse processo dessa enfermidade
dos mesmos diagnósticos, no mesmo hospital que tínhamos pedido nosso irmão. Então, ela não está tomando nada, ela está ótima, graças a Deus. Logo ela conta esse testemunho para vocês, mas Deus cura sim da depressão. Como eu disse, eu tive depressão de 2010 até o começo de 2013. O Senhor permitiu que eu tivesse para eu sentir que a depressão é terrível, que é uma dor na alma terrível, mas que Deus é Deus que pode libertar e curar da depressão, se nós nos apegarmos firmes a Ele, agarrar as mãos do Senhor e não soltar. Ele não solta a nossa mão e nós somos curados, porque Deus é poderoso, é maravilhoso, é grandioso. E aí no devocional aqui, o autor fala que quando criança ele tinha também depressão, né? Na época não se dizia esse nome, porque há muito tempo atrás, mas que ele teve, e ele pensava em se matar ainda criança, mas que ele ficou curado. E aí ele diz assim, ó: ele transformou minha vida, né? E pode fazer o mesmo com você. Ele é a luz que nos conduz a uma vida cheia de esperança e perspectiva. Há um espaço em seu coração que só pode ser preenchido por ele, e nada neste mundo consegue tomar esse lugar, né? A minha oração é que você alcance a cura, que dias melhores venham, que os nossos horizontes se abram e você volte a sonhar. Estamos juntos, conte comigo e com as minhas orações. E eu digo mesmo para vocês, estamos juntos, conte comigo e com as minhas orações. Eu estou falando com toda a propriedade do mundo. O Senhor é o Deus do impossível, do improvável, que cura a depressão sim, que cura qualquer enfermidade. Queridos, eu fui curado também nesse processo, né? Eu já contei alguns devocionais, já dei uma pinceladinha, né? Falando sobre a minha cura, né? 13 anos com problema emocional terrível, que os médicos também não conseguiam uma solução, um remédio, né? Uma inflamação do esôfago até o reto, que chamava retocolite, que me deixava em uma situação terrível de saúde, porque quando a gente não se alimenta, né, e quando o alimento vira água pura no intestino, a gente fica só pó. Mas Deus me curou também nesse processo dos 2 lutos, junto com a minha irmã nessa batalha. O Senhor me curou, me fortaleceu e tem renovado as nossas forças a cada dia, nos levantado para realizar o projeto Semente do Bem, como eu estava falando no devocional de sábado, se não me engano. Então, queridos, Deus é o Deus do improvável, do impossível, cura sim. E eu vou orar com vocês, né? Vou ler aqui a frase do dia que fala assim, ó: aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. Aprenda a enxergar o impossível no possível de Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis, como diz aqui a palavra de Lucas 18:27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E a nossa palavra-chave de hoje é a esperança. Então eu digo para você, há esperança sim. A alegria vai voltar, a depressão vai sair, toda a tristeza, toda a enfermidade. Em nome de Jesus. Vamos orar rapidinho, queridos, que o tempo já se avançou. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor, em meio às dificuldades e desafios, Senhor Jesus da vida. Senhor Deus, que a vida nos apresenta. Jesus querido, neste momento nós voltamos a Ti, Senhor. Voltamos, Senhor, a nossa confiança em Ti, porque sabemos, Senhor Jesus, que o que é impossível para os homens, para o Senhor é possível, Jesus. Hoje, Pai amado, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, e escolhemos acreditar na Tua palavra. Senhor, que diz que há esperança sim. Senhor Jesus, e nós enxergamos, Pai, a cura do impossível no Teu poder, na certeza, Senhor Jesus, de viveremos um milagre. Renova em nós, Pai, a esperança, Senhor, e fortalece a nossa fé, para que não desfaleçamos mediante, Senhor, as situações, Senhor, as circunstâncias. Senhor Deus, nós nos prostramos, Senhor, nos Teus pés, Senhor Jesus, e te pedimos, mostra-nos, Senhor, o caminho, quando não enxergamos a saída. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes, sabendo que o Senhor está conosco.
Ai, Jesus, nós entregamos as nossas lutas, sonhos e medos em Suas mãos, Pai. Ah, Pai querido amado, sabemos que o Senhor é o nosso refúgio e que embaixo das Suas asas nós podemos descansar, repousar seguros, Pai. Que as nossas vidas sejam testemunhos vivos do Teu poder transformador, Senhor. Que o Senhor realize o impossível, sim. Que no momento, Senhor, mais difícil de nossas vidas, que no momento mais improvável o Senhor entra com a provisão, o Senhor entra com a cura, com a saída. E eu digo nesta manhã, Pai, Senhor, para todos os queridos que me ouvem, que há saída sim, que há resposta sim, que o Senhor é o Deus do impossível sim, é o Deus do improvável, que o Senhor realiza milagres. Pai querido, eu entrego a vida de cada amada em Suas mãos, Senhor. A todos que acompanham os devocionais pela manhã, pela tarde, pela noite. Entra, Senhor Jesus, com providência na vida de cada um. O Senhor sabe, Senhor, o que eles precisam. O Senhor sabe da necessidade do coração, da aflição, da alma, da mente, Pai. Então entra, Senhor Deus, com o seu refrigério, com a tua graça, com o seu conforto, com o seu consolo, com a renovação das mentes, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça-os nessa manhã. Pai, que eles possam ter a certeza que o Senhor é o dono do milagre. O Senhor é poderoso para realizar milagres, Pai. O Senhor é especialista em impossíveis. Te louvamos, Pai, eu te louvo, te agradeço e entrego a cada querido em tuas mãos, Pai. Obrigada por essa manhã, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por toda a cura, por todo o cuidado, Senhor, obrigada. O Senhor é maravilhoso, Jesus, e nós te amamos. Eu entrego, Pai, essa manhã e essas vidas em tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos. Fiquem com Deus, meus amados, na paz do Senhor Jesus. Desculpa, eu tenho me alongado por esses dias, mas são tantas coisas para dizer, né? E louvado seja o Senhor por todas as coisas. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com mais uma mensagem, mais uma palavra, mais uma revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.